Sabe quando você recebe o seu salário e parece que a conta não fecha? Entra o dinheiro, mas parece que as contas se multiplicam. Pois é, o nome que a gente dá para esse fenômeno que acontece na nossa casa é endividamento. Mas quando é no governo, que entra o dinheiro e não dá para pagar as contas, o nome é bonito, é déficit fiscal. Pois é, nesse vídeo eu vou te explicar o que é o déficit fiscal e como ele afeta o seu bolso. Mas uma coisa eu já te adianto, o problema é o mesmo na sua casa, na minha casa e na casa do governo, que é gastar mais do que recebe. Fica comigo que eu vou te explicar como é que o déficit fiscal mexe no seu bolso e deixa você, mulher, mais pobre. E se eu te contar que parte do problema do seu endividamento não é culpa sua? E se eu te disser que tem alguém que é responsável pelo seu dinheiro, não dá para fazer o que você precisa? E quem é o culpado disso? É o governo, porque ele não está conseguindo administrar as suas finanças. Ele não está conseguindo administrar entradas e saídas. E é por isso que fica num endividamento, com dívida fiscal. Então, você acabou de descobrir que a dívida pública vai mexer no seu bolso, mulher. E como é que isso acontece? Vou explicar bem rapidinho para você entender. Quando o governo arrecada e ele tem muita despesa, o que acontece? O dinheiro não chega, não dá para ele pagar tudo. E o pior, a maior parte das despesas que o governo tem, elas não podem ser cortadas. A legislação diz isso. E aí o que sobra é muito pouco. E aí não dá nem para investir e nem para inovar, que são duas ações que vão fazer o quê? O país criar riqueza. Então, ele fica só contando com a arrecadação. E aí, ele não consegue pagar. O que acontece? Ele pega e passa a sacolinha perante os bancos nacionais e os bancos internacionais. O que é passar a sacolinha? Ele chega para os bancos e fala assim, olha, eu estou precisando de X milhões. Se você me emprestar num prazo de X tempo, eu vou te pagar com X% de juros. Ou seja, ele vai lá e mexe no cheque especial. Só que o mês que vem, ele tem a mesma quantidade de dívida, só que agora aumentada, desse dinheiro que ele pediu emprestado e que ele tem que começar a pagar. E isso impacta na sua vida? Sim, esse desequilíbrio fiscal impacta na sua vida. Agora eu vou te falar uma parte cruel da vida. Lembra que eu falei que o que vai impactar muitas vezes na sua perda de poder aquisitivo são as ações do governo? Pois é, se ele gasta demais, ele precisa pedir dinheiro fora, como eu já te falei. Ele passa a sacolinha nos bancos para pegar um dinheiro e pagar depois. É como se fosse o limite de cheque especial dele. Só que para você, qual que é o impacto disso? O impacto disso vem direto no seu bolso, porque você tem a impressão, igual esse desenho, que você tem que levar um monte de dinheiro para pagar meia dúzia de coisas. É como se você levasse o mesmo dinheiro, só que se trouxesse bem menos coisa do mercado. É isso que acontece. Por mais que você economize, por mais que você corte coisas para poder o teu orçamento caber dentro daquilo que você recebe, você percebe que não está dando mesmo assim. Não sobra e até falta. Isso tudo acontece por quê? Porque mesmo o governo pedindo dinheiro para os outros, pagando super caro, como se fosse um cheque especial, como eu já te expliquei, ele não dá conta. E quando ele não dá conta, o que ele cria? Ele cria a inflação. Só que a inflação, ela não é isso que você está pensando, que é a subida do preço e que os donos dos mercados e que os empresários, eles são os malvadões, porque eles querem ter lucro, querem... Não, não é isso, gente. Presta atenção. O dinheiro deixa de valer. Do jeito que o dinheiro deixa de valer para você, deixa de valer também para o empresário, deixa para valer também para o dono do açougue, para o dono do mercado, porque ele está pagando também mais caro. Então, se ele comprava muita coisa com X dinheiro, ele vai comprar a metade das coisas com o mesmo X de dinheiro. E isso faz com que? Com que tenham menos produtos. E isso faz com que o preço suba. Por isso que você vê o preço das coisas subindo. É por quê? Porque o impacto da desvalorização do dinheiro. Entenda, cada vez que o governo fala a meta de inflação é 5%, significa que ele está tirando 5% dos seus R$ 100, por exemplo. O que valia 100, agora vale 95. Só que quem produz vai repassar isso.
E aí as coisas sobem. E não é só isso. Tem uma outra coisa que acontece que você nem percebe. Sabe o tamanho do papel higiênico? O tamanho do pacotinho de bis? O tamanho do pacotinho de biscoito? Que diminuiu o tamanho, mas o preço continuou o mesmo? Isso chama reduflação. Então, para que, por exemplo, quem produz o biscoito, quem produz o papel higiênico não tenha que aumentar o preço nominal, ele reduz a quantidade de produto para manter o mesmo preço. Isso é muito cruel. Por quê? O que o Estado está fazendo? Ele pediu dinheiro e não conseguiu pagar tudo. Então, ele ainda precisa de mais dinheiro. Então, ele inventa dinheiro novo. Ele imprime dinheiro. E aí, no mercado, quanto mais dinheiro você tem, menos ele vale. Porque é assim, o que faz uma coisa ter valor? É quando ele é escasso, é quando tem pouco. Quando tem muito, aí ele vale pouco. Vou dar uma ideia bem simplesinha do meu universo. Se existissem poucos professores na sua cidade, significa que o salário desses professores seria bem alto. Por quê? Porque tem pouco, então ele ia pagar super bem para pegar o professor que ele precisa, certo? Só que na cidade que a gente mora, tem muitos professores. Então tem uma demanda muito grande. Então o que ele faz? Ele pode reduzir o salário, certo? Ele pode pagar menos. E aí a gente acaba se sujeitando, porque a gente precisa do emprego. Entende essa lógica? Quanto mais você tem, menos vale. Quanto menos você tem, mais vale. Por isso, por exemplo, que o ouro vale o que vale. Por quê? Porque ele é escasso. Entendeu isso? Pois é. Quando a gente coloca muito dinheiro no mercado, o que acontece? Ele perde o seu valor. É a mesma coisa de você ter pouco feijão e vai receber visita. Aí você fala, vamos colocar um pouco mais de água no feijão. Aí ele vai inchar um pouquinho e aí vai dar para servir todo mundo. Você até serve todo mundo com o seu feijão, porém esse feijão ficou sem gosto. É a mesma coisa quando o governo imprime mais dinheiro, quando ele coloca mais dinheiro no mercado por meio de ações que parecem boas, mas que não são, como aumentar o número de beneficiários do Bolsa Família, como isentar algumas classes de alguns impostos ou de alguns pagamentos para facilitar a vida dessas pessoas. O que ele está fazendo? Ele está colocando água no feijão. Ele vai entregar para todo mundo? Vai entregar para todo mundo. Mas a que custo? A custo de cobranças de impostos de outros e a custas de não ter investimento no país e de não ter mais investimentos em inovações, que é o que vai gerar o desenvolvimento do nosso país. Porque o Estado, ele não é um produtor, ele não produz riqueza. Quem produz riqueza sou eu e você, os trabalhadores que produzem produtos, que vendem esses produtos, que investem nos seus negócios. Só que o foco está sendo errado. Muitas vezes você quer dar um benefício para um, mas você sufoca o outro. E tudo isso acontece por quê? Porque o Estado está com muitos gastos. E o certo era ele cortar gastos, mas cortar no lugar certo. Então imagina que o governo está dentro de uma casa que tem um monte de goteira no telhado. E aí vai caindo essas goteiras. Imagine que essas goteiras são os ralinhos, são por onde o dinheiro está escoando, que você tem que consertar para não perder esse dinheiro. Por exemplo, fundão eleitoral, auxílios para funcionários públicos de alta patente, aposentadorias de pessoas que não necessariamente teriam que receber essas aposentadorias. Eu não estou falando do pobre, tá, gente, que recebe a aposentadoria do INSS. Eu estou falando de outras aposentadorias que são gordíssimas, que quem tinha que receber era o pai, mas como o pai era militar, tem uma lei que o filho, que o neto, entendeu? Fora os auxílios, auxílio paletó, auxílio gasolina, auxílio moradia, auxílio gabinete, auxílio não sei o quê. Todos esses penduricários, todas essas coisas vão fazendo com que o governo fique grande, enorme, que gaste muito. Fundão eleitoral. Então, assim, um monte de dinheiro que vai para que eles possam fazer as propagandas, possam fazer os santinhos para entregar, fazer tanta coisa que não precisava. Isso tudo vai deixando o Estado pesado, ele endividado, e aí não sobra dinheiro para nada. Então, o certo era pegar essas goteiras, fechar essas goteiras e direcionar esse dinheiro para onde realmente há necessidade.
E nesse vídeo você aprendeu o que é o endividamento ou o déficit fiscal do governo, como é que ele afeta o seu bolso, mulher, faz com que você trabalhe muito e no final do mês veja que não sobrou nada, nem para você guardar e nem para você fazer alguma coisa que você gosta. Você também aprendeu que o certo era o governo cortar gastos para sobrar dinheiro e ele não se endividar mais, não ter que buscar dinheiro fora, pagando juros abusivos. Você também aprendeu que quando mesmo buscando dinheiro fora e ele não conseguindo pagar as contas, ele pode fazer uma outra coisa que é pior, que é imprimir dinheiro, ou seja, soltar mais dinheiro no mercado para que a economia circule, para ele dizer que está tudo bem, só que esse dinheiro cada vez mais ele perde o valor. E aí eu trouxe até uma imagem para te explicar que você precisa de uma pilha de dinheiro para não comprar nada. Isso significa que seu dinheiro perdeu o valor. O que você comprava antes com uma nota, você precisa de 10 hoje para comprar. Expliquei para vocês também que a inflação não é o aumento de preço, mas sim o aumento de dinheiro circulando e que quando você tem esse aumento, você tem um aumento de preços e o seu salário não acompanha. Ensinei vocês também que inflação, meta de inflação é o que o governo diz que vai desvalorizar o seu dinheiro. E eu acredito que até agora você não tinha entendido isso. E mais, falei também que às vezes a inflação vem disfarçada de reduflação, ou seja, o tamanho dos produtos diminui para que o preço não seja aumentado. E também disse que nem sempre as isenções como estão sendo propagadas, e eu vou fazer um vídeo para te explicar sobre isso. À primeira vista parece que te ajuda, mas no fundo vai te prejudicar muito, porque o peso maior que nós sofremos no nosso orçamento é, primeiro, o governo gastar demais, segundo, a desvalorização do nosso dinheiro. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado, que você possa compartilhar este vídeo com outras pessoas, para que outras mulheres saibam, a partir de agora, que nem sempre ela é a culpada pelo seu dinheiro não dar, ou às vezes por ela se endividar. E eu quero muito, muito, muito que você comente aqui endividamento, para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. E eu agradeço a sua presença até aqui. E eu quero que você saiba que aqui mulher entende de economia, porque o dinheiro veste saia.